Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do nosso Papo de Condomínio. Quero agradecer a você pela sua presença e convidar você a curtir, compartilhar e inscrever-se no nosso canal. Você vai ver na sua telinha um QR Code. Esse QR Code, você apontando a câmera do seu telefone, vai levar você diretamente para a nossa página do nosso Instagram. Então, aproveite e siga a gente nas nossas páginas, no nosso Instagram, para que você também tenha condições de acompanhar as novidades que o Papo de Condomínio trouxer para você a partir de então. Se você é um seguidor novo ou um companheiro novo, um condômino que está recém-chegado nas nossas páginas, eu quero convidar você a assistir os episódios anteriores, porque os episódios foram feitos, né, e os temas foram criados com uma espécie de construção da ideia desde a entrega do condomínio, da sua inauguração, até os primeiros passos, né, os passos iniciais. E não à toa eu estou aqui com dois amigos, uma empresa que é uma empresa parceiríssima da gente no mercado de terceirização de mão de obra, que é a PIC Soluções Empresariais, com o Eduardo, com o Júnior. Muito prazer ter vocês aqui. Obrigado pela presença de vocês. A gente vai bater um papo, né, suave sobre aquilo que a gente já está acostumado a fazer no nosso dia a dia. Então a gente vai discutir com eles, ter a experiência deles sobre os desafios, né, que uma empresa tem. Algumas perguntas que a gente tem que foram enviadas sobre terceirização, algumas nós já respondemos no episódio anterior com o Dr. Felipe e Alex, e agora nós vamos falar também do ponto de vista mais do empresário em si. E algumas vantagens, né, que a terceirização traz, algumas outras desvantagens que pode trazer, mas no balanço geral é sempre bom a gente analisar a terceirização como um todo. Então, agradeço mais uma vez, Eduardo, Júnior. Fiquem à vontade aí. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado você, Edmilson, pela confiança de sempre aí, por essa parceria que a gente vem desempenhando a esse tempo. E agradecer mais uma vez, e estamos aqui para colaborar com o seu podcast aí, que tem muito a acrescentar na vida do condomínio, na vida do síndico também. E vou até me estender um pouco mais na vida até do colaborador também, de escolher uma empresa séria para começar um trabalho e exercer a atividade dele. Com certeza, Eduardo, muito obrigado pela sua presença. Então, boa tarde a todos. Faço das minhas palavras, as palavras do Júnior. A gente agradece aí pela oportunidade e confiança que tem na nossa empresa. E vamos lá, vamos tentar tirar umas dúvidas aí, conversar e esclarecer o papo aí de condomínio. Show. Então, gente, assim, a gente está nesse mercado, a gente sabe que é complicado, né? Algumas coisas que acontecem quando alguém pensa em terceirizar. E aí as pessoas tratam a terceirização como se fosse um serviço de poda, como se fosse um serviço de instalação de câmara. Ela não consegue entender que por detrás da terceirização existem coisas que a gente precisa cumprir para não ser levado a errar, né? Ou a cometer um ato ilícito, ou a deixar o funcionário desguarnecido do ponto de vista fiscal, do ponto de vista do salário, dos benefícios. Então, terceirizar não é tão fácil. E muita gente acha que a gente ganha muito dinheiro, né? Que vocês ganham muito dinheiro. Por quê? Eu recebi essa colocação numa reunião que eu tive essa semana. Os moradores estão revoltados com a empresa de terceirização. Por quê? Porque o porteiro foi perguntado para ele quanto era o salário dele. Ele falou lá, 1.700 e pouco. Mas vocês cobram X mil reais por mês. Ou seja, se a gente for pegar esses 1.700 e pouco e multiplicar pelo número de porteiros, está sobrando muito dinheiro. Então vocês têm condições de baixar isso aí de 40 para 20. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu vou ter que ter esse diálogo, né? Sim. Porque as pessoas estão se sentindo lesadas e roubadas, mas a gente vai ter que ter esse diálogo. Então, assim, não só por isso, mas o diálogo também de mensurar, né, a quantidade de metros quadrados, blocos, apartamentos. Eu só tenho dinheiro para ter 2 ESG. E você tem que se virar para deixar tudo limpo e visível. Então, assim, como é que é essa sensação, esse diálogo, esse convencimento das pessoas que elas, primeiro, não estão sendo lesadas, segundo, você está fazendo o melhor possível, né? E impossível às vezes. Exatamente. É complicado. A gente, pegando esse gancho aí que você bem colocou, né, que parece que a empresa de terceirização ela ganha muito e paga muito pouco ao colaborador. Só que atrás daquele salário, vamos dizer assim, aquele salário líquido que o colaborador acaba passando pro morador, pro conselho do condomínio, pro síndico, que seja o síndico morador ou não, ele passa só aquele salário líquido. Mas em cima daquilo ali tem vários impostos, tem recolhimento de FGTS, INSS, VT, VR, tributos que a empresa também tem que pagar, como impostos fiscais e tal. Isso
agrega, isso compõe o valor do contrato. Então, às vezes, de repente, por um desconhecimento, por uma maturidade de conhecimento que seja, acaba que tem esse pensamento aí um pouco até precoce de não sentar e me explica pelo menos o que está acontecendo, como é que é esse contrato aqui, vamos entender esses valores, vamos abrir esse contrato aqui, me explica aí para mim entender, até para eu poder ter esse conhecimento e passar para os moradores. Uma outra pegada bacana que você puxou é que os condôminos, né, na verdade, acho que isso faz parte de mercado, né, eu quero sempre menor preço, mas esse menor preço com o decorrer do tempo, né, com o passar do tempo, ele acaba que pode ser o maior preço, vamos dizer assim, com ações trabalhistas por falta de recolhimento dos colaboradores, que isso, se for uma empresa idônea, está recolhendo, está pagando. Se for uma empresa vamos dizer assim, de recursos, vamos dizer assim, não tão legais perante as leis, vai estar, em algum momento, recaindo na conta, na fatura do condomínio. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, em relação a valor, custo de mercado, que a empresa pode, que a empresa não pode. Outro ponto muito bacana que você bem colocou, é que às vezes chega para a gente alguns pedidos, né? Eu tenho 500 unidades, eu tenho 13, 14 blocos e eu preciso aqui de um colaborador. Fala, cara, peraí, vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos entender como é que funciona isso aí. A gente precisa aqui de um quadro mínimo, uma portaria, né? Precisa de pelo menos 4 porteiros para compor essa vigilância, essa segurança, franquear essa entrada em 24 horas. E, cara, olha, um ASG aqui não vai dar muito certo. A gente, de repente, com 2, uma empresa planilhada, uma empresa bem feita aqui, bem, vamos dizer assim, bem calculada, a gente consegue, mas precisa de um zelador aqui também, que o ASG não vai poder fazer a função do zelador, o zelador não vai poder fazer a função do ASG, o porteiro, ele não vai poder ir lá atrás, de repente passar uma vassoura num bloco. Então, tem muita coisa que de forma muito precoce, falta de conhecimento. Isso acontece muito em condomínio novo, quando entrega, né? Sim. Eles chegam com muitas ideias, assim, eu queria isso, que eu vi isso, eu vi aquilo e tal. Peraí, vamos entender aqui como é que funciona, a função de cada um. Vamos entender o que cada um pode fazer. Isso também faz parte da nossa, vamos dizer assim, da nossa empresa, a gente informar essas coisas, né? Vamos dizer essas coisas, porque, exemplo, a gente chega em alguns condomínios que tem lá 2 porteiros que trabalham em regime de 24/24 e tem um zelador que faz tudo, é o que limpa, é o que abre, é o que mexe na bomba, é o que faz, o cara não... É o que cuida do salão de festa quando tem tudo. festa, confusão. É o que faz tudo. E assim, aí fala assim, poxa, eu quero trocar de empresa, mas eu quero que seja assim. Eu falo, não, olha só, a nossa empresa não vai conseguir te atender nisso porque a gente trabalha em cima das normas, das regras. Então a gente não vai conseguir alcançar o que você quer. A gente pode sentar aqui, dar uma ideia para vocês aí do condomínio, para o conselho, né, para o síndico, e mostrar o que é certo. Se a gente vai conseguir ou não, por falta de dinheiro, o recurso do condomínio, caso não tenha, a gente vai até, vamos dizer assim, vamos até segurar esse momento. No momento futuro, vocês sentam, conversam, atualiza essa cota condominial aí, a gente senta e tenta fazer o melhor. Então, basicamente, é essa a ideia mesmo que você falou aí. E sem falar que há muita barganha, muita economia de preço acaba caindo depois na conta da empresa, né? Que como contrata pouco funcionários, a responsabilidade, às vezes, por um serviço mal prestado, cai na conta da empresa que não tá fazendo ali o serviço com eficiência. E no universo de 500 pessoas, 500 unidades e 2.000 pessoas, ninguém participou da negociação. Ninguém sabe que o síndico te espremeu, pediu tudo, falou assim, cara, não, tira isso, tira aquilo, não quero isso, reduz funcionário, mas está vendo, às vezes a pessoa passou e limpou de manhã, no final da tarde, depois da chuva ou da poeira, da ventania, está sujo de novo, só que eu só tenho nos 15 blocos como passar por eles 2 vezes por semana, uma vez na segunda, outra vez talvez no sábado. Exatamente. Ou na quinta, dependendo do cronograma. Condomínio pós-obra, condomínio com mudança, com muita gente andando. E aí a pessoa acabou de ver, 12 horas depois já está sujo. De fato está sujo. A gente não é como um shopping, né? O condomínio não tem condições, porque afinal de contas o contrato de terceirização é o maior contrato condomínio, sempre, Sim. em qualquer lugar. Então, dependendo do que você fizer, ou você está muito bem ou muito mal. É verdade. Dependendo da negociação, da postura do síndico, muito bem ou muito mal. E aí a gente entra numa outra situação que o Eduardo bem disse.
o seu nível de reconhecimento diante dos clientes, né? Porque a gente está ali prestando um serviço. Exatamente. Então, como é que é assim a estratégia de vocês? O Júnior já até falou de alguma forma, né, sobre o diálogo, sobre tentar explicar para a pessoa com calma, mas a gente tem ali uma espada, né, no meio dessa guerra, que é a espada da grana, da cota. Exatamente. É o que E aí divide você, tudo. para atender melhor o seu condomínio, nós vamos lá fazer a conta. Você tem 240 unidades. Isso aí é normal hoje em dia, ter condomínio desse tamanho, até que Sim. sejam 500. Vamos colocar 2 funcionários a mais, um vigia e mais um ESG. Aí vamos supor que dê 7.500, dividido por 2, está 3.750. Divide por 500, você está falando de R$ 8 a mais na cota. Mas se você botar 4.000 dividido para 240 unidades, você está falando de R$16 a mais na cota. Sim. Às vezes você lutou para chegar numa cota de 240, 250. Mas por 2 funcionários eu estou dizendo já 260. E aí dependendo da água, 280. Então assim, não, diminui a terceirizada. Então assim, o desafio de prestar um bom serviço, como o Eduardo falou, ele está diretamente ligado ao desafio das pessoas entenderem que você não está fazendo porque não quer. Perfeito, perfeito. É exatamente como a gente tem falado, né? A gente é bem chamado, e, graças a Deus, assim, a gente está no mercado há relativamente pouco tempo, um tempo relativo pequeno, sendo que quando a gente é chamado, a gente tem que deixar muito transparente, né, cara? Porque a gente tem que ter vamos dizer assim, uma responsabilidade. É uma responsabilidade pré-contratual para mostrar como vai ser, e o pós-contratual, de você arcar realmente com aquele contrato. Então a gente vê algumas, vamos dizer assim, algumas coisas que assustam a gente. Existem empresas que, por disputar um preço ou querer muito, enfim, aquele contrato, enfim, aquele condomínio, porque de repente é uma rota legal que vai dar uma visibilidade para o mercado da empresa, né, do lado do empresário lá e tal, eles disputam aí vamos dizer assim, a unhas e dentes, no ditado popular. E começam a oferecer coisas, né? Câmeras, cancelas, automação, concertina. Jogo de mesa e cadeira. Tudo. Aí você, poxa, tá aí. Aí tu para assim, tudo bem, mas qual o valor que a gente fez? Aí tu pega o valor assim e tu fala, caramba, cara, mas isso não paga nem a folha. Tu olha assim, cara, mas isso não paga nem a folha do funcionário. Não tem como. Como é que ele vai pagar o tributo dele, da empresa que recolhe? Não é um contrato que a empresa de repente tem. A empresa vai ter vários outros contratos, 10 contratos, 12 contratos. E você, ali em cima, você também tem o teu imposto. Então, tu fala assim, caramba, como é que faz? Eu fico até com uma certa vontade de ligar pro rapaz lá, cara, me ensina aí que eu também quero aprender, porque se pode... Eu já fiz eu já vi um orçamento uma vez que me forçou a fazer pesquisa fiscal e em contador falando, eu quero saber como essa empresa faz isso. E não encaixa. Porque o meu preço não bate, tá defasado. Então, será que ele tem algum regime tributário diferenciado? Conseguiu o CNPJ, consultei, falou, não tem. Então aí você vai ver, era um casaco para todos os funcionários, ou seja, o cara entrava na cabine no turno, pegava o casaco que já foi usado pelo cara anterior. Só que o casaco tinha que ser grande. Pelo tamanho do... mas tinha que ser grande para caber no menor, no maior, no gordinho, no magrinho. Sim. Então, assim, as pessoas vão tentar economizar por tudo. E, cara, empresas quebram por isso. É bem lembrado, porque a gente está aqui falando apenas de mão de obra, de recolhimento, de pagamento, mas tem a parte do uniforme também, que isso é muito importante. As empresas sérias, elas se preocupam também com a EPI do funcionário, com o paletó, com o kit lá do ASG. Que é uma apresentação para a empresa também. É uma coisa bacana, exatamente. É a imagem, né? É a imagem. E assim, isso tem um custo. Tem um custo porque você tem que oferecer pelo menos uns 2 kits para trabalho, para cada colaborador. Você acaba que tem que fazer reposição dentro de 4 ou 5 meses, dependendo do que aquele colaborador faz. Isso tem custo. Isso tudo tem que ser calculado. A gente não pode começar com valor, com trabalho no valor X e no meio do contrato chegar para o cliente e falar assim, olha só, lembra aquele valor? Não consegui não, vou precisar atualizar aqui. Não dá, não é feito assim, né? O plano é feito orçamentário anual. Então a gente tem essa responsabilidade grande também. Então, voltando ao ponto das empresas que começam a oferecer tudo, fica até uma dica, né? Desconfie, né? Porque não tem como. O preço está aí, o preço é público. A gente tem que respeitar a convenção do colaborador. Se o colaborador ele é porteiro, se o empregado ele é porteiro, ele tem que ganhar um piso de porteiro. Se ele é ESG, ele tem que ganhar um de ESG. Se ele mexe com lixo, ele mexe com alguma coisa de forma que vai expor ele a perigo ou qualquer outra coisa, ele tem que ganhar uma insalubridade.
Ele tem que ganhar uma periculosidade, tem que ser calculado, tem que ser pago. Então, assim, a gente fica surpreso e quando começa a entender, a gente expõe pro grupo, né, pro síndico, que geralmente quem tem um pouco, né, vamos dizer assim, desse conhecimento um pouco, digamos que limitado, até porque não é a área, às vezes o síndico ele é um administrador, ele não tem a área lá, não tem o conhecimento da terceirização, ou ele é, sei lá, um engenheiro, um arquiteto, ele não tem o conhecimento ali daquela parte burocrática, né, de contratação, enfim, e da atividade, né, e aí acaba que ele realmente tem um desconhecimento. Então, por ele ter o desconhecimento, as empresas chegam, vamos dizer assim, vendendo aquele negócio muito bacana, ele, poxa, é isso, eu vou fazer, e no decorrer da história, né, a gente acabou de passar em momento de Copa, vamos falar um pouco de futebol, o jogo sendo jogado e quer mudar as regras do jogo. Isso não pode ser assim. Isso é até respeito ao contrato, respeito ao condomínio. Então a gente tem muita seriedade, muita transparência no primeiro encontro. No primeiro encontro, a gente já apresenta todas essas situações, a gente apresenta todos esses desmembramentos que acontecem durante o contrato, e isso é muito importante, forma até o convencimento, vamos dizer assim. Nós temos feito algumas observações, até com os síndicos, orientação para eles pedirem as certidões de regularidade. E a gente tem visto que as empresas, para tentar fazer uma concorrência, vamos dizer que desleal, eles colocam o valor muito barato, do contrato, só que acaba que não faz os recolhimentos, né? E a responsabilidade cai para o condomínio. O condomínio, se não tiver ali aquela vigilância e aquele controle de documentação, eles respondem de forma subsidiária e numa eventual ação judicial eles serão condenados. Isso que a gente procura evitar. Que não chegue nenhum tipo de ação, nem para a empresa, nem para o condomínio, ou se chegar, porque ninguém está livre de ação nem processo, que se tenha todos os documentos, todos os comprovantes. Uma coisa que eu falei em algumas vezes por outros motivos, mas falei também no episódio que a gente falou sobre terceirização, e como é um assunto um pouco mais extenso, a gente dividiu em dois, com vocês também na visão do empresário. Mas isso é mais para o morador que eu vou falar, né? O síndico, ele está ali de frente e tal, muitas vezes não tem expectativa nem de ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas as decisões que ele toma vão repercutir por 2, 3, 4, 5 anos. Até por muito mais tempo. Por muito mais tempo do que isso. Tem um cliente específico que foi condenado a quase R$1 milhão. A dívida atualizada estava quase R$1 milhão, porque ele tomou uma iniciativa equivocada quando contratou uma empresa lá em 2012. A decisão saiu agora em 2022, 10 anos depois, com os valores atualizados, 800 e poucos mil. A advogada conseguiu quebrar no meio, vai pagar só 400 e poucos mil. Essa bagatela só aí, isso, 400 mil. né? Pouco. Então, assim, por que isso aconteceu? A pessoa não está mais lá, mas o morador que está lá desde o início vai pagar a conta. Então, às vezes, você idealiza assim, eu vou fazer... Aí são 2 dilemas, né, do morador. Ele quer pagar menos. E o síndico usa essa vontade, essa intenção de pagar menos, que ele tem de pagar menos, para fazer a política. Sim. Então, politicamente, eu consegui o mais barato, ou consegui alguém que vai me dar cadeira, mesa, câmera, brinquedo, ou 1 mês grátis, 2 meses grátis, 3 meses grátis por um contrato de 5 anos. Poxa, um contrato de 5 anos com uma mesma empresa... de terceirização é um shopping, né? É uma concessão pública isso, você vai virar a praça de pedágio, né, para ficar 5, 10 anos num lugar. Sim. Então você tem que ter a liberdade de consultar mercado, de ver quem está fazendo diferente, quem está fazendo melhor, buscar as recomendações. E aí, o que acontece muitas vezes nos condomínios não é só uma transferência de responsabilidade para o síndico, mas para o morador também. Sim. Que às vezes, por conta de R$10 a mais ou a menos na cota, vai pagar 50 depois de um tempo, porque quem está lá está fazendo errado. E eu passei por uma situação até um pouco engraçada num cliente, que ele estava, a gente conversando, né, e a gente falou assim, você não tem interesse de ter um vigia aqui, porque o salão é um condomínio assim, ele não é quadrado, ele é muito retangular. Então a portaria lá na frente, o salão era quase que lá no fundo. Não dá visibilidade. Ele só tem um porteiro. Tem como. Então, o que vai acontecer lá, aconteceu. Não tem condição do cara ver se a festa acabou, se não acabou, se desligou na hora ou não. E à noite não tem mais ASGs. Ele falou assim, cara, eu tenho muito essa intenção, mas o que você pode fazer para ajudar a gente? Você tem condição de dar esse funcionário grátis? Eu falei assim, pelo amor de Deus, às vezes é mais do que o lucro esse funcionário grátis, porque você tem ali o terço de férias, você tem
a reposição desse funcionário, né, que ele Sim. vai sair de férias e a reposição daquele mês que é pago Saúde está também, dentro do contrato. acontece, né? Saúde, ele Falta. pode faltar, você tem que repor em até 2 horas. Então, Sim. assim, uma empresa estruturada tem, né, esses SLAs atendidos e tal, mas uma empresa que, de alguma forma, só está pensando ali no dinheiro, no contrato, usar a multa como muleta para permanecer mesmo trabalhando errado, Complicado. vai fazer muita gente se enganar. Então, vocês estão conhecendo uma empresa de referência, vocês estão conhecendo uma empresa que não é a mais barata, mas não é a mais barata porque ela tem uma estrutura adequada, legalmente adequada para cumprir com as obrigações. Então, Responsável, né? essa responsabilidade tem um preço. Sim. Então, é difícil, mas a gente consegue chegar lá. Eu tenho aqui uma pergunta, né? E acho que vocês já responderam até um pouco delas. A pessoa perguntando assim, como é, então, para a empresa, os cuidados que ela toma com relação às verbas trabalhistas, aos direitos trabalhistas dos funcionários. E aí tem, né, aquela situação do INSS, da FGTS, né, da delegação subsidiária do condomínio. Então, como Sim. moradora, ela está preocupada. Como é que vocês me garantem essa... Eduardo, acho que é o mais competente aí da divisão da empresa para responder isso aí. Então, cara, essa questão aí de valores, tributos, isso já começa com o setor financeiro da empresa para fazer todos os valores para efetivamente fazer a contratação. Não adianta num contrato, exemplo, de 40 mil, a gente cobrar 32 mil e não pagar um INSS, um FGTS, até porque as administradoras sérias hoje em dia, elas cobram todos os recolhimentos, todos os documentos de todos os tributos. E assim, com relação à ideia, né? Como que eu vou saber se a empresa realmente está fazendo? As empresas sérias, elas têm por todos os meses, elas enviam aos condomínios todos os relatórios, prestação de serviço, INSS, FGTS, até algumas certidões online agora do FGTS, contra-cheque, folha de ponto. E assim, quem tem alguma dúvida pode ter certeza que o primeiro que vai falar no condomínio é o próprio funcionário. O próprio funcionário, ele vai lutar pelos direitos dele, até porque ele está certo, ele trabalha, ele pode ser desligado, ele pode ficar enfermo e precisar do INSS, e se ele tiver numa empresa que não for séria, ele vai ficar desamparado. Então, assim, com relação ao comprometimento, as administradoras, geralmente, elas cobram todos os documentos, todos os comprovantes, e o morador é o colaborador, que às vezes não, eles sempre têm muita proximidade com os moradores, porque estão ali todo dia, estão no mesmo bloco, estão numa portaria, acabam pegando uma intimidade melhor com os moradores. Eles são os primeiros a reclamarem, a correrem atrás, e estão certo de buscar os seus direitos, porque se estão ali trabalhando, tem que estar tudo certinho, tudo pago e tudo em dia. Ele tá ali limpando a porta, né, o corredor e tal, o morador abre, e aí, tudo bem? Mais ou menos. Não, tá mais ou menos, tô com uns problemas aí, mas é o quê? Não, a empresa, aí pronto, irmão. Aquele morador, a empresa, vai pro WhatsApp do grupo de condomínio, já a empresa não tá pagando os funcionários, acabou, então... Rapaz, a gente já teve uma situação aí é até um pouco engraçada. A gente teve uma situação no condomínio que uma colaboradora, ela andou em todos os blocos e foi falando para todo mundo, pedindo cesta básica, dizendo que não recebia alimentação. E começou essa confusão nos grupos e comentando, e o síndico veio, né? Cara, o que está acontecendo? Reclamação de vale alimentação, rapaz, que problema. Falei, não, tá tudo pago. Não, ela está pedindo cesta básica no condomínio. A gente teve que, lá são 15 torres. A gente teve que colocar 15 extratos do VR naqueles murais da entrada do bloco. A gente apagou os nomes para não ter uma questão de expor as pessoas e colocou ali todos os pagamentos de todos os VRs dos funcionários para conseguir abafar essa situação que foi criada contra a gente em um condomínio. Muita coisa que acontece, assim, a gente até brinca que dá para escrever um livro, um livro bem grande, vai sobrar página até para outras pessoas escreverem. A gente passa por cada coisa aí. E quem não sabe, né, olha aquilo e fala, pronto, já cria um bloqueio, né, um sentimento assim ruim contra a empresa, e normalmente o universo de quem ouve a reclamação não é o mesmo universo de quem vê a explicação. Sim. E aí fica sempre uma galera ainda com uma certa animosidade, pô, os caras têm intenção de prejudicar, e prejudicar trabalhador causa repulsa em muita gente. Sim. Né? Graças a Deus ainda causa Sim. muita gente. E aí essa galera fica realmente contra a empresa, é difícil desfazer depois.
essa situação que o Eduardo falou Só fixando nos murais para resolver. é até bem bacana, até pegar um gancho aí e vou usar isso até para expor um pouco da nossa empresa, que o síndico, ele tinha até a oportunidade de pedir a própria administradora, né? Olha, eu quero ver os recolhimentos, quero ver os pagamentos do colaborador. E o síndico veio até a gente porque ele sabe que a gente é uma empresa séria, sabe que é uma empresa bem comprometida, e demonstrando essa proximidade, esse atendimento que a gente dá bem próximo do síndico também, está sempre bem preocupado, né, de como está o condomínio. E o síndico, nesse caso aí que o Eduardo falou, ele veio até na gente direto, ele já tem um contato da gente, falou, Júnior, Eduardo, ajuda a gente aqui, está acontecendo isso, porque acaba que, assim, partindo um pouquinho lá do começo, né, existe um grupo que apoia o síndico na contratação, mas a caneta é dele. Então, se der certo, ele fez a obrigação dele, né? E se der errado, o erro é todo dele. Então, isso é bacana também frisar essa proximidade que a gente sempre tem também. Isso é bacana. Muitas empresas, elas estão aí no mercado, chegam oferecendo essas coisas todas e tal. E depois que assinou o contrato, cara, para achar, complicado. Para ter um suporte, é bem complicado. Então, além dos outros canais que a gente possui da empresa também, de supervisão, administração, RH e tudo, a gente também tem o nosso contato que fica bem disposto e bem ao alcance do síndico a hora que ele quiser falar com a gente. Isso é bacana também. Eu não sei se você também passa por essa situação, tem assuntos que o próprio síndico ou morador, ele trata com a supervisão, ele trata com a assistente administrativa, só que tem alguns assuntos que só com os donos da empresa que eles gostam de conversar. Então, às vezes, a supervisão passou no condomínio, mas não foi passado esse assunto. Não, mas eles querem conversar de forma particular com vocês. Então, a gente sempre teve essa política, até acho que é um diferencial nosso. A gente costuma ir a todos os condomínios, conversar com todos os síndicos. Eu, particularmente, sei o nome de praticamente todos os colaboradores, sei até a personalidade de cada um, a gente senta, conversa. Que, assim, o funcionário disposto, o funcionário feliz no trabalho, ele é a melhor coisa para uma empresa. Porque se passar algum morador e falar assim, caramba, a empresa no condomínio do meu filho não tá boa. Se o colaborador ele estiver insatisfeito, ele, além de não falar bem da empresa, ele vai queimar a empresa. Agora, um colaborador satisfeito, ele vai falar, procura a minha empresa é muito boa, minha empresa é muito séria, minha empresa é correta. Então, a gente acha que a gente entende, né, que essa pessoalidade, essa proximidade, tanto com os síndicos, com os colaboradores, até com a administração, né? Estamos aqui com você da administração, você administra alguns condomínios que a gente tem em nossa empresa, então a gente entende que essa pessoalidade, essa proximidade é muito importante. E desburocratiza bastante as coisas também, né? Tem coisa que não dá para esperar, tem que pegar e resolver. Isso é bacana também. Cansa de mandar mensagem pro Edmilson, o boleto assim, dá uma ajuda. Aí a gente resolve. E tem situação que assim é de maturidade e confiança, né? Por exemplo, se o primeiro tijolo da casa for colocado torto, a casa toda vai ser torta. Então, as empresas, como vocês disseram, elas começam falando assim, cara, eu não vou entrar aí porque o preço não dá para mim. Eu não vou prestar um bom serviço e minha reputação vai girar da forma errada, da forma negativa. Nós já negamos. Então a gente tem que se valorizar. A gente tem que se valorizar nesse sentido. Por quê? Se tu começa cobrando o adequado, você vai tratar o funcionário adequadamente, vai tratar o cliente adequadamente, porque nunca é só aquele custo. Nunca. Você vai várias vezes no condomínio, você vai estar presente em várias reuniões. O produto de limpeza, muitas vezes, que você dimensiona para custear naquele contrato, normalmente ultrapassa isso, tirando saco de lixo, né? Porque eu sou totalmente contra ter saco de lixo dentro do contrato, porque vai ter festa. Quantas festas vai ter esse mês? Exatamente. Não sei. Então eu fico sujeito à quantidade de festas e a educação de quem está usando, não. Isso aí tem que ser com o condomínio. Acaba que fica difícil o provisionamento de custo, né? Você não consegue fazer isso. Você fica meio perdido. Aí como é que você provisiona R$1.000 por mês, aí por você exemplo? Cobra mais, tá saindo 3, tá 4, ou então tá sendo só R$500. Isso acontece muito naquelas bombas, né, de produto, que geralmente elas fazem 50 litros. Se você colocar um colaborador que não tem o treinamento, ele vai acabar com aquilo ali em uma semana que daria para utilizar um mês. Isso aconteceu também, o cara jogou puro no corredor. Fica mais cheiroso. Jogou puro, o cheiro ficou 6 meses no corredor, ninguém conseguia passar. É o famoso limpou para sempre, né? Já tá limpo para sempre. Não, isso aí eu já adiantei 6 meses para você sentir o cheirinho e nunca mais esquecer. Cara, tem essas situações, cara, Mas engraçado. Voltando, começou certo, e a questão da proximidade, da visita, muda tudo.
Eu tive essa semana também num cliente para falar de administração, condomínio novo. E a gente, às vezes, né, a gente está até conversando antes aqui do podcast, a gente não pode esquecer que as pessoas não são obrigadas a entender o nosso mercado. Sim. Elas vão fazer as perguntas mais simples, mais simplórias, mas é porque, de fato, elas não sabem. E, às vezes, você tenta resolver pelo WhatsApp, eu tenho um grupo com todos os clientes, mas trava, não está funcionando, não está agindo. E aí a pessoa vem com um vocabulário, muitas vezes Sim. você se sente agredido e você também, a pessoa não se sente bem. Cara, WhatsApp. sem brincadeira. A reunião presencial, conversando, muito importante. pô, muda tudo, Muito importante. é totalmente solucionável, é totalmente positiva, né, para a gente chegar na conclusão, e pouca gente dá atenção a isso. Se vocês dão atenção, eu sei que dá muito trabalho, sei que a mulher reclama, mas é muito... É reunião 10 horas da noite, que acaba meia-noite. Já teve tempo de até a gente se aborrecer pelo WhatsApp, manda uma mensagem, não tem o rosto, fala assim... mas eu mandei a mensagem direito. Será que tá respondendo com grosseria? Imagina o síndico do outro lado. O síndico do outro lado. Às vezes está aborrecido com alguma monte de situação morador que no pode ouvido. realmente ter acontecido. A gente tenta prever alguns problemas, resolver algumas situações, mas tem situações que são fora de controle. Então, às vezes, uma conversa pelo WhatsApp, ele tá conversando contigo na boa, mas às vezes você também recebe aquela mensagem, acha que é de uma forma mais áspera, então, assim, a conversa pessoal, você chega lá, você olha para a cara da pessoa e não é nada disso. É só uma interpretação, porque justamente o WhatsApp não tem o rosto. E até a gente que a gente está na empresa, a gente convive praticamente, a gente fica junto praticamente todo dia no horário comercial. Então, até a gente se aborrece. Imagina com uma pessoa que você não tem muito costume, Sim. não tem muita proximidade. É um grande divisor bacana também, como você bem falou aí, que além de todos os desmembramentos, né, das funções que as pessoas acabam não entendendo, a gente também acaba, vamos dizer assim, a gente vende serviço. Essa é a realidade. A gente é uma empresa que vende serviço. Então a gente também tem que ao longo do tempo, entender para quem a gente está falando, de que forma que eu estou dizendo isso. Existe o síndico profissional, que ele já tem bastante conhecimento, uma bagagem bem bacana, ele chega ali, ele é objetivo, ele é prático objetivo, eu tenho isso, quero isso, isso e isso, ele já manda o quadro que ele quer, os horários e tal. E tem um síndico morador, que quando é um condomínio novo, que a gente tem pego aí, né, ao longo da caminhada, muitos condomínios inaugurando, né, então geralmente o pessoal não sabe nem como é que faz para começar, né, e aí tem aquela situação que as construtoras elas acabam indicando, dando os caminhos, né? Tem aqueles videozinhos lá, explicativo e tal, mas que deixam muitas dúvidas, né? E a gente começa demonstrando para eles o que eles precisam. Cara, o que você precisa aqui? Aqui você precisa disso, disso, disso. A gente começa a montar o quadro para eles, a gente começa a montar, a desenhar, vamos dizer assim, e daquele desenho ali das funções, daquele quadro ali, vem inúmeras dúvidas. Isso é muito bacana. Isso é muito bacana da gente ter esse contato principal, inicial, com esse condomínio que está sendo entregue, para a gente também poder... eu sempre deixo bem claro e gosto de falar, cara, a gente está aqui para orientar, para conversar, bater um papo, vocês conhecerem a nossa empresa e a gente poder trabalhar junto ou não. E caso vocês optem lá pela outra empresa, tal, ou empresa X ou empresa Y, cara, bacana. Qualquer dúvida que vocês tiverem também pode vir aqui com a gente, pode tirar, pode mandar uma mensagem, que a gente vai estar sempre pronto aí a ajudar, a esclarecer e compartilhar e divulgar o conhecimento. Eu acho que ao longo desses anos aí de muitos condomínios, né, com as leis, das modificações e tal, a gente hoje no Rio, vamos dizer assim, hoje no Rio a gente tem, vamos botar aí um bairro aí, Copacabana, tem muito aquela situação do porteiro orgânico, aquele porteiro que trabalha desde 17 anos na portaria, 18 anos, 19, 20 anos na portaria, e tem aquela transição aí, pega um síndico que pegou um comprador desde do início lá daquele condomínio, um condomínio de 50 anos, enfim, então a gente não tem muito esse conhecimento. E acaba que a gente começa a conversar, eles acham que é uma coisa assim, a gente já foi chamado para alguns condomínios ali na Tijuca, muito antigo, em Copacabana, eles, cara, mas funciona assim, a gente chega às vezes em condomínio orgânico, né, de mão de obra Sim. orgânica, que é aquela contratação própria, aí, cara, tem o porteiro, tem o auxiliar do porteiro, tem o supervisor do porteiro noturno, mas de noite, de dia também tem o porteiro, o auxiliar do porteiro e o supervisor. É impressionante. Aí acaba
você inchando aquele quadro ali de funcionários. Eu já vi auxílio interfone. Aí, Eu já vi porteiro com salário de 4 mil. É tanto auxílio já com 15 anos de casa que foi incorporando, não sei como, já incorporou o salário. já era. E aí a gente quando faz assim, a gente pega um quadro de 20 e joga um quadro para 12 e fala, cara, mas esses 8 aí, como é que vai dar conta disso aí? Fala, cara, dá conta, dá para fazer. Não Eles tem duvidam, como. né? Eles se assustam. Dá conta Eles se sim. assustam. A gente ia começar num condomínio até na Zona Oeste, muito antigo esse condomínio, acho que uns 50 anos esse condomínio já. E o síndico não aguentava mais, falta de funcionário, porque o orgânico é assim, o funcionário faltou. Ou então ele vai ter que pegar alguém ali para contratar ali na hora, rápido, porque não sabe quanto tempo o cara vai ficar afastado. Vai ficar Aí não lacuna, conhece a né? rotina, não conhece tudo, então ele fala, cara, não aguento mais. Todo ano eu tenho que... Caraca, como é que eu vou fazer com férias? Como é que eu vou fazer com 13º? Eu tinha o dinheiro do 13º guardado aqui até setembro. A caixa d'água estourou. Como é que eu vou fazer? Eu usei meu dinheiro do 13º todo. Como é que eu vou fazer Funcionário com isso? 15 anos de casa, Para indenizar. não complicado. está trabalhando bem, quem mandar embora. Não tem condições Não tem de mandar caixa embora. pra Ele mandar sabe embora. disso. Isso. Aí, Ele não vai não trabalhar se com a mesma preocupa. performance. Exatamente. Não se preocupa em fazer um bom trabalho. Então, um diferencial bem grande da terceirização hoje de condomínio, acho que é exatamente esse, é você ter aquela segurança. A gente já teve situações de síndico ligar e falar assim, acontece, tá? Mas a gente tem que falar, olha, eu não quero aquele porteiro ali, mas por que não? Porque ele dá um bom dia meio fechado. Então, dá essa facilidade, para o síndico também, do funcionário que não se ajustou ali ao condomínio, aos moradores que sejam, de pegar e trocar. Então, assim, isso é bacana para uma terceirização. Agora é orgânico, cara, beleza, não quero mais ele, vou desligar. E acontece isso. O cara tem 2, 3, 4, 5, 10 anos, e aí, como é que faz? Esse meu não querer vai dar um custo muito grande para o condomínio. Será que vai ser bacana de eu resolver esse problema? Aí começa a perder muita qualidade, né? Você tem 10 funcionários, isso aí até a gente já entrou no tópico das vantagens e desvantagens. Você tem 10 funcionários, tem que pagar 10 13º no final do ano. 1/3 de férias todo Imagina ano. isso. A reposição dessas pessoas. Quem vem, está acostumado, não está acostumado? Quem é que faz a seleção dessas pessoas? Quem é que dá o EPI e acompanha se o EPI está sendo usado, se já passou da validade? Quem é que dá o treinamento, né, com a ficha para ele assinar de quem ele realmente está treinado? Exatamente. Então, assim, cuidar de pessoas e de uma operação de limpeza, cara, você pode ter uma Ferrari na mão, mas com combustível adulterado, você não vai conseguir andar muito tempo, você vai bater o motor do carro. E essa gestão, né, de pessoas, como sendo o contrato mais caro do condomínio, precisa ter uma atenção. Precisa. Eu sou mega a favor, né? Tem gente que pode dizer, você também tem empresa de terceirização, também vai ser a favor. Mas eu sou mega a favor por isso, porque fatalmente, 100% dos condomínios que eu conheço, raras as exceções, raras, não vão conseguir guardar o dinheiro das férias, do 13º, de uma rescisão da FGTS, de uma reposição anual de todos os funcionários, até 1 ano e 11 meses, até 1 ano e 10 meses do período aquisitivo de todos os funcionários, para colocar alguém no lugar que faça o trabalho deles por pelo menos um mês. Não vão conseguir guardar. E aí tem a cota extra de fim de ano, tem a cota extra para demitir, quando se consegue aprovar. Sim. Então isso é muito complexo para o síndico. Eu acho que o síndico tem que sair do foco de gestão de pessoal e ficar com a gestão operacional, das garantias, das contas, cuidando bem da administradora, acompanhando de perto o que ela está fazendo, os balancetes, o relacionamento com os moradores, as necessidades. Se for condomínio novo, então, irmão, esquece, é só morador o tempo todo com dúvida, construtora, não consigo, aquilo, está acontecendo isso. Então, ele ainda vai ter que cuidar de funcionário. Imagina feriadão, Natal, Ano Novo, o funcionário próprio coloca um atestado. Aí quem vai para a portaria? O síndico? A gente teve situações disso. Até usei um exemplo de um condomínio lá em Copacabana que chamou a gente. O síndico falou, cara, eu já tenho que começar a marcar as minhas férias. Eu não posso marcar minhas férias para esses feriados prolongados, porque eu sei que eu vou ter um problema. E por muitas das vezes eu mesmo tive que... Ele usou até um termo, né? Tive que bancar a portaria. Ele teve que cobrir o posto, vamos dizer assim, né? Ele teve que cobrir aquele posto de portaria. Como ele já falou também que faltou gente da limpeza, o morador cobrando, né, vamos dizer assim, de forma correta, que é o que ele paga para o condomínio, que é pela limpeza. O síndico não aguentar mais e meter a mão na vassoura e vou varrer aqui, vou enxugar essa água aqui, vou fazer, enfim. Então, assim, tem muitos problemas que, vamos dizer assim, além só dos financeiros,
os aborrecimentos pessoais, que você às vezes o colaborador ele tem às vezes uma dificuldade, né? São pessoas diferentes, de cultura diferente, conhecimento diferente, de profissões diferentes. Acaba tendo algumas divergências e a gente precisa ter um supervisor, um chefe de equipe, um líder para reunir e conversar, né? Vamos dizer assim, fazer até essa função social, vamos dizer assim, cara, mas vamos pensar diferente aqui para a gente conviver em grupo e tal, a gente vai alinhar. Então a gente também trabalha muito essa parte desse espírito de equipe, né? Dessa colaboração de todos, porque um time tem que ser um todo, né? E como é que um síndico orgânico, um síndico morador, muitas das vezes, ele vai conseguir gerir também esse pessoal que também é orgânico, que não teve um treinamento, não teve um conhecimento, muitas das vezes é uma indicação de um morador que meu primo está precisando, vou colocar aqui para trabalhar. A gente pode até indicar, a gente até gosta também, isso é bacana de indicação, mas a gente precisa também dar uma qualificação, conversar, pegar ali um profissional com mais, vamos dizer assim, com mais bagagem, experiência, e, cara, cola nesse cara aqui, cola nesse SG aqui, ou então cola nesse porteiro aqui, vamos sugar um pouquinho para tu entender como é que as coisas evoluem, como é que as coisas caminham, como é que é realizado um bom trabalho. Além das reciclagens e tal, que a empresa também tem que fornecer. Então, isso é muito bacana. Esse é um diferencial, acho que é o divisor de águas, né? Vamos dizer assim. Eu brinco lá dentro do escritório com o Eduardo, que se eles soubessem que terceirizar serviço é terceirizar problemas, você... Sim. Deixa que... eu vou terceirizar os meus problemas. Então, acho que a grande maioria dos condomínios orgânicos hoje iriam terceirizar. E quanto mais a gente fala de problema, né? Talvez quem esteja assistindo, os caras só falam de problema. Os caras só falam, mas na verdade a gente lembra dos problemas e fala deles porque a gente se importa com eles. Então a gente não esquece. Sim. Então a gente lida de frente, diretamente. Agora, tem gente que não tá nem aí, né, cara? Tá tendo um assalto do outro lado da rua e ele tá aqui bebendo a cerveja dele, o café dele normal, porque aquilo não afeta. E tem empresário, tem empresa que é assim. Mas quando a gente começa, assim, a observar a partir da nossa conduta, da nossa postura como empresa, como quem presta serviço, a gente começa a perceber muita coisa, até na agregação de valor que a gente dá para o cliente, para o condomínio. Porque ninguém faz ideia, ou muitos não fazem ideia do que significa cuidar de uma operação com tantos funcionários. Sim. Qualquer negócio tem seu risco, qualquer empresa tem seu risco. E aí me perguntaram isso, eu vou transferir a pergunta para vocês também. Você, de alguma forma, tem no seu funcionário a sua empresa lá retratada. E o que ele fizer na verdade, a sua empresa, de alguma forma, fazendo, salvo as devidas proporções e garantias, porque você tem ali um treinamento e uma função específica, ele pode se desviar dela, mas, querendo ou não, está vestindo a tua camisa. Isso não dá um medo. Eu tenho 100 funcionários na rua aí, eu não sei o que estão fazendo agora. Pode estar agredindo alguém, pode estar xingando alguém, pode estar cometendo até um crime de racismo, que eu já vi acontecer, uma funcionária chamar uma outra pessoa, né, por conta da sua cor, de uma situação muito ruim. E eu fiquei assim, sem acreditar que aquilo estava acontecendo. E aí, como é que a gente, como empresa, tenta demonstrar para o síndico e para os moradores? A nossa função não é essa. E aí até continua a pergunta do receio, né, de quem está na ponta, embora treinado, embora bem selecionado. Eu lembro, só emendando um pouco mais, eu lembro de uma pessoa que é um amigo também, que a gente trabalhou junto na AMIL, a Ciência Médica Internacional, Rodolfo, dono da Apoio Ecolimp, limpa o hospital. Então, assim, a contaminação hospitalar passa num grande percentual pelas mãos dele. Sim. Porque ele tem que cuidar das superfícies dos ambientes, para que a pessoa sendo tratada lá pela enfermagem não esteja com risco alto de contaminação por conta da limpeza mal realizada. Então, imagina o nível de treinamento e de comprometimento. Mas ele já dizia, o nível de turnover era altíssimo, o cara trabalha aqui o tempo suficiente para ter o auxílio-desemprego, depois ele vai curtir o auxílio em casa. Aí depois ele tenta voltar em outra empresa e tal, vai ganhar o salário dele de novo. E a gente tenta treinar, mas tem gente que é quase que avessa a tentar seguir alguma regra. E aí isso tudo vai sendo computado no risco da empresa. As pessoas exigem às vezes que você tenha alguém preparado. Esse cara que trabalhou no Hotel Copacabana Palace 20 anos, vai ser o nosso porteiro agora. Não é assim. A gente queria e quer sempre ter o melhor, e se eu não tenho o pronto e o melhor, fazer ser o melhor. Mas isso requer tempo, requer amadurecimento.
e os moradores muitas vezes não estão dispostos a ouvir isso. Sim. Então você, diante desse risco de quem está na ponta, fazendo o quê, como, está te seguindo ou não, qual é a sensação? Dá para dormir tranquilo ou precisa de umas gotinhas para ajudar? Vou te falar, é complicado, cara. É complicado. Tem uma situação bacana que já vou bater nesse ponto exatamente aí que você puxou, mas geralmente quando os condomínios chamam a gente para contratar, né, acontece muito uma situação. Aconteceu agora no último contrato do ano passado que a gente pegou, no dia 26, os síndicos chamam, né, e começam a conversar com a gente, aí falam assim, olha, eu quero trocar porque tá muito ruim. Beleza, é o primeiro passo, né, para trocar, vamos trocar porque é bom. E aí a gente pergunta assim, então a gente vai montar o quadro, a gente explica, né, o passo a passo, vamos montar o quadro dos funcionários e tal. Aí daqui a pouco ele fala assim, não, mas eu queria aproveitar todo mundo. Eu falei, então tá bom, não tá ruim. O que tá acontecendo? Aí eles começam, não, porque não sei o que lá, não tá abordando, exemplo, portaria que seja, né? Não tá abordando, a limpeza não tá fazendo uma limpeza bacana e tal. Aí a gente fala assim, cara, primeiro passo, a gente não muda pro ruim de novo. A gente muda para melhorar. Então, se a gente muda para melhorar, a gente vai pedir já que teve essa confiança em contratar, que tenha confiança na gente montar o nosso quadro. Então, a gente... Esse é um dilema eterno, né, cara? E aí eles querem sempre assim, porque o síndico acaba sendo um cargo muito político, né? Ele tem que ficar ali em cima das 4 linhas ali. Às vezes é morador, né? Que quer trabalhar. Que quer trabalhar, aí a gente fica pulando essa fogueira. E a gente começa a conversar, fala, não, mas esse cara é bom. Tá, mas ele é bom, mas a gente não consegue entender por que muda. Então o problema é a empresa não está recolhendo, não, a empresa paga tudo direitinho. Tá, então calma aí, então o problema está aqui. É a falta de treinamento, é a falta de acompanhamento, que é um profissional qualificado, que é um funcionário que realmente quer fazer um bom serviço, porque não adianta, como você bem falou, a gente pode buscar inúmeras qualificações, inúmeros cursos de reciclagem, inúmeras conversas, pode o supervisor, pode os donos da empresa, pode o colega do posto dele falar, cara, não faz assim não, vamos fazer assim, mas se o colaborador não quiser, fica muito difícil. Então a gente avisa, fala, vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar aqui, pelo menos então, esses 30% aqui da sua equipe, vamos trocar 70%, que 70% é a média boa para a gente começar a trabalhar, para trabalhar bem, oferecer um bom serviço. E daí, esses que vão ficar também, eles vão entrar pelo período de experiência, eles vão ter que se adequar às novas normas da empresa. E assim, não é só cobrar, porque eu falo muito isso. Os síndicos sabem que eu sou um pouco chato em relação a isso também. Eles cobram algumas coisas dos funcionários, que às vezes também o condomínio não tem aquela estrutura para proporcionar um bom trabalho. E a gente, como empresa, a gente chega junto também para falar, cara, a cancela aqui, poxa, não tá bacana, não tá aceitando o comando, ou olha, essa câmera aqui não tá bem posicionada. A gente faz um estudo, né, em loco ali, a gente chega e começa a identificar alguns problemas também que são estruturais para que seja efetuado um automatizar para facilitar o serviço do porteiro. Então a gente, alinhado isso, é um momento de ajuste que a gente chama, né, um período de experiência nosso também com o condomínio, a gente vai entendendo também as rotinas do condomínio, como funciona, quem é aquele morador um pouco mais complicado, né? Quem é aquele porteiro que vai se adequar, outro que não, e a gente vai se ajustando ao longo. Cara, 45 dias é um tempo bacana que a gente tem lá dentro do escritório, como nosso período de experiência também, para ver esse tipo de situação, esse tipo de conduta. Por quê? O colaborador, ele pode chegar ali, o funcionário, ele pode chegar ali, como você falou, cara, eu tenho 20 anos de profissão, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho curso de tudo. Tá, mas e aí, põe em prática? Aí a gente fica assim, mas quem vai cobrar que põe em prática? A empresa. Vamos lá, vamos acompanhar, vamos fazer supervisão, vamos ter. Então, assim, mas é uma dor de cabeça, como você falou, as gotinhas lá para dormir a gente tem que tomar, não tem jeito. Porque, assim, por mais que você dê o treinamento, por mais que você cobre, a gente fica também refém da, vamos dizer assim, da outra parte, vamos dizer assim, também fazer a parte dela. Porque a gente teve uma situação que o síndico pediu, olha, eu quero X funcionários aqui, mas eu quero um supervisor de dia e um supervisor à noite. Foi, então você quer mais 4 supervisores. Você já viu o piso do supervisor, quanto custa? Então vai onerar muito, vai onerar em 10, 12 mil o seu contrato. Não é necessário isso. Porque se o cara é supervisor, ele está ali direto, ele vai acabar o quê? Cara, vai ficar, vamos dizer assim, vai ser só mais um colaborador. Às vezes o zelador tem um cargo de chefia também, que ele pode fazer o acompanhamento do restante. Tem esse fator surpresa do supervisor chegar lá, você pega, de repente, um quadro de limpeza, como você falou, você chega para o zelador e fala, olha, você vai ser o líder da equipe aqui, você vai ganhar uma gratificação de liderança. Então a gente começa a fazer esse tipo de ajuste. Ou pega um ESG,
Não é nem um zelador muitas das vezes, é o SG que é um SG líder, bota ele Sim. como líder ali. Então a gente tenta fazer essa parte motivacional também. E óbvio, a gente também cobra a parte técnica, mas a gente também dá meios pro colaborador exercer a atividade dele, entendeu? Então é o que a gente costuma fazer aí para tentar fugir um pouco dessa dor de cabeça, embora não tenha jeito. Às vezes é inevitável. Tem. E a Normal. empresa tem que fazer a parte dela, que é sentar e ajustar. E inclusive esse síndico que pediu nessa situação da supervisão, o nosso entender, ele queria uma supervisão 24 horas por dia. E eu fui bem claro e falei para ele, cara, o que não precisa é de supervisão, o que precisa é de doutrina. A gente tem que conversar com os colaboradores e ter a questão da doutrina. E isso a gente já volta para aquela sua primeira pergunta, do risco do negócio. O risco do negócio é calculado lá atrás, já na seleção. Foi o que o Júnior falou. Não adianta ter um currículo muito bom se não está, uma palavra bem popular, se não está querendo trabalhar. Então, assim, a seleção, o acompanhamento, você entender, você conhecer, você ir a um condomínio, pergunta como é que está fulano, como é que está cicrano, e vai conversando e perguntando, essa questão é muito importante para você entender as pessoas. E você entendendo qual é o problema da pessoa, você consegue, talvez, de certa forma, tentar resolver, tentar ajudar. Claro que não vai conseguir resolver o problema de todo mundo, mas é uma situação que você acaba conhecendo um pouco mais a personalidade e você consegue prever alguns problemas. Quem vai te dar problema mais para frente? Então, geralmente, eles entram nos 45 dias, a gente analisa, acompanha de perto e consegue ver essa situação. Ó, ele já deu alteração nos 45 dias. Então, a gente já vê a questão de desligar para não prolongar esse problema. Porque é você, a tua imagem lá. Exatamente. Já vê se ele deu alteração. Exatamente. Alteração de comportamento, Exatamente. Que existem de fidelidade ao procedimento. a gente classifica lá na empresa os recuperáveis e os irrecuperáveis. Então a gente tem essa seleção para conseguir minimizar um problema futuro. E uma situação que do lado de cá se fala muito, e o síndico, ele já mencionou, o Júnior, assim, eu vou entrar no contrato, show, condomínio novo. Não, o síndico quer indicar todos os funcionários, todos os colaboradores. Não, a pessoa já trabalhou sim, é muito boa e tal. E você, empresa, começa com esses funcionários indicados. Se foram indicados, você faz uma entrevista ali que perde até o sentido, porque você não tem a capacidade de eliminar, ou de indagar para eliminar, se for o caso. Você tem ali só a capacidade mínima de conhecer brevemente a pessoa Nós vamos sinalizando nos 45 dias. Ó, deu alteração tal dia por conta desse motivo, desse. Vai deixando o síndico ciente. Chega nos 45 dias, ó, infelizmente não tem como. Passei de uma reunião que o síndico indicou a equipe toda, inclusive o zelador, todos. Aí na reunião um rapaz falou assim, eu trabalho com condomínio, né? Eu sou zelador também em outro lugar, eu vou dizer uma coisa para vocês, esse zelador nunca trabalhou em condomínio. Nossa. Ele até sabe fazer algumas manutenções, mas ele não é apto para trabalhar com condomínio, não sabe lidar com as pessoas, abordar as pessoas. O senso de urgência, né? Pô, um castelo, um telhado, tal, que tem o que olhar é de acordo com o manual do síndico e tal. Aí cara, a síndica tá aqui do meu lado, eu vou esperar que ela diga que foi ela que indicou. Mas ela não falou. Aí eu perguntei pro meu sócio assim, quem indicou mesmo ele? Aí ele me olhou assim, assustado. Aquela cara assim, olho de molho, cara. Tu sabe que foi a síndica que tá do teu lado, mas eu queria que alguém dissesse. Mas aí não disse, também segurou, depois discorrendo da situação, porque estão achando que a gente selecionou errado, ou então que a gente está trabalhando errado, ou que a gente não treina, ou que a gente não orienta. Manda qualquer um. Mas aí a gente colocou uma pessoa lá experiente que já mudou a realidade totalmente. Então, assim. Já tive a mesma situação de um zelador indicado. Ele foi indicado por uma construtora ou por um síndico, fazendo entrevista com ele, conversando com ele. Até então a gente ia fazer a contratação, porque era uma indicação, só que a gente tem que saber o conhecimento dele. Eu perguntei para ele, você entende de elétrica? Ou sua cabeça? Alvenaria. Ele realmente essa parte aí eu não entendo e tal, então a gente tem que fazer essa seleção e perguntar. Não adianta botar um zelador que não tem o mínimo de elétrica, ele tem que mexer na parte elétrica do MAETE, ele tem muitas funções que ele tem que ter a especialização, né, para resolver determinados tipos de situação. É diferente de um porteiro. Às vezes existe um porteiro que tem muita qualificação,
só que já não tá mais com aquele gás para trabalhar, e existe aquele porteiro que não tem a qualificação, mas você Muita consegue, disposição de aprender. você consegue identificar que vai ser um ótimo trabalhador. Eu tive uma situação agora de um condomínio, a gente teve no condomínio uma situação de um rapaz que chegou, que estava precisando trabalhar, ele seria ASG. Só que pela conversa e pela desenvoltura dele, a gente tinha uma vaga de vigia. E eu perguntei para ele, falei, cara, você tá procurando o quê? Vaga de ASG ou vaga de vigia? Ele falou... Ele tinha uns cara, cursos também, eu acho, de ele tem portaria. algumas NRs. Ele falou, cara, tô procurando de ASG, mas se tiver de vigia, eu quero. Hoje em dia ele é um dos melhores vigia do condomínio. Legal. Porque ele foi dado esse plus para ele. Ele abraçou essa oportunidade que foi dada. Então ele faz todos os procedimentos certinho no condomínio. É um dos nossos melhores vigias hoje. É muito legal a cultura da pessoa, Sim, né? sim. E trabalha extremamente feliz e satisfeito. Isso é bom. A gente tem outras experiências assim também, assim e também da forma, né, diferente. E uma coisa assim que eu acho legal, a gente tem na nossa sociedade, isso é normal, né, um certo machismo com algumas funções, né? Sim. Não sei se com vocês acontece isso também, Sim. até do ponto de vista do Sim. cliente, né? Pô, cara, eu acho que não vai dar certo e tal. Mulher zeladora eu praticamente não conheço, realmente ainda não tive oportunidade. não tem. Gostaria até. É, mas na portaria eu já acho legal e a experiência foi bacana, assim, o Alex não está aqui para falar, mas a gente tem algumas meninas na portaria que tem dado muito certo por conta Sim. do jeito de falar, da atenção Sim. aos detalhes. São O isso homem é aí, desligado mesmo. extremamente detalhista, cara. Cara, assim, a Extremamente gente tem detalhistas porteiros. com A os gente também detalhes. E assim, a abordagem já é diferente. Então, assim, elas acho que conseguem captar melhor alguns riscos, né, dos excessos da função deles naquele Sim, sentido. a parte burocrática fica impecável delas, porque é bem bacana. Pô, e isso é muito legal, né? É o que você falou. Tem gente que já está acomodado por estar muito tempo já nessa função, não consegue mais exercer com a mesma qualidade. E aí você dando oportunidade até para desenvolver quem não sabia Sim. fazer isso. Não entra Né? na doutrina. E a gente fez isso com algumas mulheres, com algumas senhoras Às que... vezes, Bacana. às vezes quem já trabalha há muito tempo não entra naquela filosofia de trabalho da empresa, quer fazer do jeito dele. Ele já tem uma forma, né, definida, ele não entra na forma da isso aí, empresa. não. Acontece muito isso mesmo. E é isso, a gente já está caminhando para o final, né, do nosso papo de condomínio aqui com a PIC, Soluções Empresariais, com o Júnior e com o Eduardo. A gente está batendo um papo sobre a rotina, sobre a visão da empresa, sobre o que muitas vezes a gente tem, né, nas nossas reuniões, nas nossas conversas como dilemas, que muitas vezes não podem nem ser passados para o cliente, mas de alguma forma mais profissional, mais técnica, a gente tenta revelar que a empresa tem limites, que a empresa tem, né, um caminho a seguir, um caminho de legalidade, um caminho de respeito, né, às leis, um compromisso com as regras trabalhistas, com as regras operacionais. Eu não posso, por exemplo, como o Eduardo falou, e já cansei de ver, a gente tem aqui um produto de limpeza que é concentrado, né, para fazer lá os seus 50, 100 litros, mas na verdade eu entreguei dizendo que era 50 ali, mas só vai fazer 25, ou não vai ter cheiro nenhum. Então, assim, às vezes a gente procura por esse tipo de gesto desonesto por conta de tentativas de economias. Então, você síndico, assim como a gente falou no episódio anterior, tente ver as referências dessa empresa, por onde ela passou, onde ela está. Eu acho que quem trabalha bem não tem medo de oferecer contato de outros lugares ou de te levar em outros lugares para que você veja como é feito, como as pessoas se vestem. E eu lembrei agora, eu ia falar isso, mas lembrei agora, cara. Acho que a gente vai voltar até um pouquinho. Já falamos disso, mas só para encerrar. A atmosfera de dignidade da pessoa humana que trabalha depende do morador, depende do síndico. Sim. E depende também da empresa. Um desses agentes só pensando nisso não vai acontecer. Eu estava numa reunião, né, desenvolvendo ali com o síndico para ver se ele ia contratar a gente ou não. Aí chegou uma pessoa, ele falou, esse é meu zelador. Aí eu olhei pro rapaz, cara, assim, eu sou brincalhão, né? Mas às vezes eu brinco de uma forma, assim, até um pouco exagerada. Eu também. Aí a gente às vezes fica um pouquinho quieto, mas quando brinca, se der uma liberdade, se der confiança, já era. Aí eu acabei de conhecer o cara. Só que o uniforme do cara tava preto, mas muito preto, muito sujo.
Caramba. Aí, esse aqui é o nosso zelador. Olhei pra ele assim, cara, já vi aquela imagem instantânea. Eu falei assim, pô, tu é formado em mecânica diesel? Acontece. Tá lidando com caminhão aí Acontece. dentro do condomínio, cara, fazendo algum reparo? Porque era o único uniforme que ele Não, tinha. Tu imagina a indecência, a Sim. falta de higiene do cara chegar em casa com o uniforme suado, ter deixar que lá botar. secando pra usar no dia seguinte Não, de novo. complicado. Ele falou, pô, senhor, eu tô há 5 meses pedindo à empresa para trocar minha bota e não trocam. Então aí até o síndico falou, não, eu vou lá vou comprar isso e tal. Ou seja, então assim, não vale a pena se submeter a isso. Já estava lá esse custo para o síndico e como a empresa não respeita, vamos dizer assim, o contrato, ele vai ter que tirar do bolso dele também. Fez baratinho para entrar, entrou. Agora você se vira dane aí, se vira com esse uniforme. Isso é bacana. Vira mecânico diesel. Eduardo fica até falando, cara, tu tem toque com isso, cara, tem um toque com gravata. Nossos porteiros usam gravata. Cara, eu chego no condomínio, às vezes a blusa tá desabotoada. Tá. Cara, a primeira coisa que eu faço é, cara, tua gravata aí, cara, ajeita essa gravata. Aí esses dias, às vezes, com a roupa toda largada, assim, fala, cara, vamos trocar esse tamanho aí. Não, mas eu gosto de usar largão. Cara, vamos usar largão, o uniforme, de uma forma que fique bacana, porque tá parecendo um cantor de rapper, né? Porque isso é a nossa imagem, né? Então a gente é muito, muito chato com isso. Parte de uniforme, isso é muito importante também. E como você falou, parte também da dignidade humana, né, cara? Do cara trabalhar com uniforme limpo, isso é, acho que é o mínimo que uma empresa séria pode fazer também para o colaborador. Com certeza. Pessoal, estamos caminhando para o final. Vou deixar Eduardo e Júnior fazerem suas considerações finais e eu também quero agradecer, né, primeiramente a você que está nos seguindo na nossa página no Instagram, no Facebook, que você se inscreva também no nosso canal do YouTube e esse QR Code que apareceu na sua tela, vá até ele lá, conecta o seu celular, a sua câmera e vá na nossa página do Instagram e segue a gente. Com certeza absoluta você vai ficar feliz com os assuntos, com o aprendizado que você tem tido aqui. Outras pessoas farão parte dessa mesa também de amizade, de troca de experiências. Eu tenho certeza absoluta de que você vai poder mandar a sua pergunta, né? E ter, de repente, a resposta, a solução para aquilo que você tem tanta dúvida. O e-mail é papodecondomínio.podcast@gmail.com. Algumas pessoas já enviaram, eu tenho certeza de que você enviando para lá também, a gente vai reservar um espaço, um momento aí para poder tratar desse tema e tentar ajudar, né, a chegar numa solução. A gente não é dono da verdade, mas a gente vive algumas verdades e conhece, né, pessoas que têm experiências, algumas maiores, outras menores que nós, mas diante dessa mesa a gente consegue agregar muita coisa e muito valor à sua gestão, ao seu conhecimento. Então, quero agradecer pela presença de vocês aqui nos assistindo e agradecer também ao Júnior Eduardo, né, a PIC Soluções Empresariais, por terem aceito o convite e por serem parceiros e amigos nossos aí já há algum tempo trabalhando nesses condomínios afora. Pode falar. Obrigado, Edmilson. Obrigado pelo convite. É uma honra aí participar dessa, vamos dizer assim, dessa empreitada nova que vocês estão iniciando. Tem muito a agregar para os condomínios, para os síndicos, para os moradores, até para os colaboradores também, para entender quais são os direitos deles. E foi muito bacana a gente poder ter essa troca de experiências aqui, de poder falar um pouco mais dos bastidores do contrato, né? O que está por trás das câmeras ali, do dia a dia da empresa de terceirização, porque muitas das vezes acaba sendo, né? Os bastidores, o morador chega lá, entra, tem um porteiro, sai e tal, mas não sabe o que se passa ali, não sabe as coisas que estão ali por trás, o que a empresa briga, né? A gente, vamos dizer assim, o leão por dia que a gente mata para que aquilo ali esteja funcionando, né? Então, obrigado mais uma vez pela iniciativa, porque tem muito a agregar aí, essa área que a gente atua também. E é isso, estamos aí à tua disposição aí para novas parcerias, para novos podcasts e pode contar com a gente. A hora que precisar, a gente está junto aqui. Nós vamos nos ver mais vezes, com certeza. Obrigado, Edmilson, pelo convite. Você sabe que é sempre um prazer a gente estar com você, a gente conversar, a gente está conversando aqui no podcast, a gente se encontra, conversa, troca figurinha, troca as ideias. E, cara, é um prazer. Sempre que... Agora que eu tô me empolgando um pouco mais pra falar, tá acabando. Fiquei até chateado que tá acabando, agora eu queria falar um pouco mais. Mas é isso aí. Obrigado aí. E pode contar com a gente sempre que você precisar. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado mais uma vez aí a nossa produção também, que é a No Corre Podcast também, né? Eu não costumo não mencionar porque eu acabo esquecendo, mas você que
de repente tem interesse de fazer uma assembleia gravada, audiovisual, você que tem interesse de fazer, isso está cada vez mais comum, uma assembleia online em que você consiga registrar, né, o audiovisual e ter uma equipe de qualidade, pode fazer consulta aí à equipe do No Corre Produções, no Corre Podcast, que é a galera que tem feito aí para a gente esse trabalho. Tenho certeza absoluta de que vocês vão ficar felizes também. E agradecer a você que já nos segue, que nos acompanha. Então, mais uma vez, inscreva-se lá no nosso canal, segue as nossas redes e a gente vai ficar junto aí, se Deus quiser, por mais um bom tempo. Tá bom? Um grande abraço a vocês e até a próxima. Tchau.